Apocalipse, capítulo de número 7. Hoje nós vamos fechar a segunda sessão do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 7, diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Como nós já dissemos aqui nas outras ministrações, precisamos olhar para o livro do Apocalipse não de maneira cronológica. Não necessariamente o que acontece em um capítulo é a consequência ou a sequência do que acontece no capítulo anterior. O livro do Apocalipse, ele conta e reconta a mesma história 7 vezes. É o que nós chamamos de revelação paralela e progressiva. Então, se você olhar do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver que a história se fecha já nesses 3 capítulos, de uma maneira diferente do que acontece do capítulo 4 ao capítulo 7. Nos primeiros 3 capítulos, Deus revela o seu propósito à igreja em uma forma de diálogo, enviando carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Do capítulo 4 ao capítulo 7, as coisas vão tomando uma forma mais límpida, mais clara, mais compreensível. Ele vai revelando alguns aspectos sobre o fim dos tempos, o que a Bíblia vai chamar de dores de parto. Bom, aqui no capítulo 7 é o encerramento, o fechamento da segunda sessão. No capítulo 8 vai começar tudo de novo. O que Deus vai ensinar para nós aqui no capítulo 7, na verdade, é o resumo da história de Deus com o seu povo. O que o escritor, aqui João, chama de eleitos de Deus. Então ele vai resumir isso e como vai se consumar todas as coisas e aonde a igreja estará. A igreja estará numa posição de glorificação. E essa história, ela se desenvolve entre a primeira vinda de Cristo, quando ele vem, manifesta o seu reino, os homens não o aceitam, ele é crucificado, é morto, depois ele ressuscita e anuncia o reino, ele ascende aos céus
e agora ele tem todo o poder, toda a autoridade, como a palavra dita pelo ancião ao apóstolo João na visão dos capítulos anteriores: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, aquele que agora é digno de desatar os 7 selos que lacravam o livro da história da humanidade. Esse Jesus agora está definindo todas as coisas, ele está rompendo estes selos. E ele vai enviar o Evangelho, vai enviar também as tribulações, a igreja vai passar por momentos difíceis, como de fato ela tem passado desde o primeiro século. Então, do primeiro século até a segunda vinda de Jesus, é o que nós, pregadores amilenistas, cremos que é o milênio, o reino de Deus, que 1000 anos, que é apresentado no capítulo 20, não é literal, não são 1000 vezes 365 dias e 4 horas. Na verdade, esse 1000 aí é um símbolo que representa a manifestação do reino de Deus, é um número cúbico, 10 vezes 10 vezes 10, representa uma totalidade de tempo, como nós vamos aprender nos 144 mil. Então, o livro do Apocalipse, ele é simbólico, profundamente simbólico. E se você ler Apocalipse tentando imaginar, com base nesse símbolo, que as coisas serão assim de maneira literal, você vai encontrar muita dificuldade, vai ficar com medo do Apocalipse, sua mente vai ficar cheia de imaginação, você vai ficar pirado, porque é difícil você compreender o Apocalipse se você acreditar, aliás, é impossível se você acreditar que estes símbolos são literais, até porque muitos deles é impossível. Então, o que acontece com alguns pregadores é que determinados números, como 1000, eles dizem que é literal, e outros símbolos, eles dizem, não, aqui é só um símbolo. Ou é tudo símbolo ou é tudo literal. Você não pode mudar a estrutura escriturística para adaptar o seu pensamento. Então nós compreendemos pela teologia histórica, essa teologia, essa interpretação, ela vem dos pais da igreja do primeiro século, aqueles que tiveram contato com João. Então não é uma coisa que está surgindo agora, ou surgiu na reforma, que é coisa de calvinista, não tem nada a ver. Isso aqui é uma teologia histórica que compreende o Apocalipse paralelo e progressivo. Então você lê o Apocalipse desta maneira, a sua mente se abre, você perde o medo de entender o Apocalipse, você começa a ler o mundo à sua volta, tempos, épocas, a postura da igreja, e você se sentir seguro, porque aquilo que o próprio Cristo, que é fundamental também para entender principalmente o Novo Testamento, é entender que o Pai entregou o reino ao Filho, e a autoridade foi dada a Jesus. Ele está cumprindo a missão. A igreja, ela está nesse contexto aqui apocalíptico. Nós estamos inseridos. Quando nós lemos isso aqui, não é uma coisa que aconteceu e só vai acontecer no futuro. É o que está acontecendo. Você está inserido aqui. Você está nesse contexto. A história ainda está se desenrolando. Então Cristo, ele vai consumar o reino. E ele vai entregar ao Pai aqueles por quem ele morreu. Ok? Então, quando nós entendemos o Apocalipse assim, as coisas ficam claras. No versículo 1, como é que João descreve a sua visão? Ele diz assim, olha, depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Ele começa se referindo a uma visão de 4 anjos. Eles estão nos 4 cantos da terra. Ora, a terra não é quadrada, a terra é redonda. Então ela não tem 4 cantos. E 4 anjos não estão lá. O que isso aqui representa, isso é uma simbologia de que há um limite estabelecido pelo Cordeiro, por Cristo. Estes anjos, eles estão segurando o que João chama de 4 ventos. E estes ventos vão trazer destruição, que aponta a sua segunda vinda. Mas há um limite, há uma ordem, para que eles ainda não destruam a terra.
Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que Cristo, ele limitou todas as ações. Isso para nós é uma confiança imensurável. Saber que o nosso Senhor, ele estabelece limites. Às vezes nós ficamos assustados, né? Com notícias que nós ouvimos, como recentemente a Coreia do Norte anunciou que está se preparando para uma guerra nuclear. Eles têm ogivas nucleares que, se acionadas, destruiriam o mundo. Isso em cadeias de destruição. Porque os Estados Unidos começou a fazer testes, como faz todos os anos. Eles suspeitam um possível ataque americano, e eles começaram a dizer assim: nós vamos acionar. E tem gente que fica em desespero. Nossa, se a Bíblia diz que haverão estrondos, e a palavra estrondo no original diz urânio, e urânio é a matéria-prima da bomba atômica. Eu ouvi um pregador dizendo isso, meu Deus, o camarada é doido, né? Ele viaja na mente futurista dele, acreditando que isso vai acontecer assim, com a igreja presente. Nosso Deus estabeleceu o limite. E o versículo 1 mostra claramente isso. Nada vai acontecer até que Ele libere os acontecimentos. As ações são iniciadas no céu e ocorrem na terra. O trono de Deus é o centro de comando do universo. Então nós temos total confiança no nosso Deus, de que nada acontecerá até que Ele permita. Versículo 2, versículo 3. Acompanhe. Então vi outro anjo, e este anjo estava fazendo o quê? Subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou, ele gritou, ele deu uma ordem em alta voz. A quem? Aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Estes anjos, eles têm o poder porque foi dado a eles. O Cordeiro deu a eles o poder de danificar a terra e o mar. Mas eles só farão isso quando este anjo que subiu do Oriente der a ordem. E ele não dará esta ordem até que, diz o versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Há uma destruição, uma grande destruição que é anunciada. E essa grande destruição denota a segunda vinda. Já está anunciado. Cristo vai voltar e toda a criação passará por uma renovação, através do que Pedro diz: a terra será destruída pelo fogo, ou purificada pelo fogo. E estes anjos, eles aguardam o comando. Alguém que ordena e alguém que segue a ordem para a destruição. Agora, isto só acontece depois que todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz forem selados. Só há uma razão pela qual Cristo ainda não voltou. Ainda há eleitos que serão chamados. Capítulo 6. Qual é a oração daqueles que morreram em Cristo? Que João tem a visão, eles estão debaixo da escadaria do altar. Eles estão clamando para que o Senhor faça vingança. E essa vingança é o dia do juízo, ou o dia da ira de Deus. Ou o que Jesus disse, o dia da vingança do nosso Deus. Nós estamos no tempo em que se anuncia a salvação. Não foi o que ele disse? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregoar boas novas e o ano aceitável do Senhor. Nós estamos nisso ainda. Ou os irmãos pensam que isso aí era só do primeiro século? Ou só quando Jesus está? Nós estamos no ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. Mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. Que no capítulo 6, aqueles que estão debaixo da escadaria do altar, eles estão clamando, eles não estão dormindo, eles não estão neutros a tudo que acontece, eles estão participando ainda da história. O reino de Deus não são dois. Não existe um reino espiritual formado pelos que morreram e um reino de Deus físico formado pelos que estão na terra. Aos olhos de Deus há um só reino.
tanto espiritual quanto físico. Deus transpõe isso que é físico e palpável, irmãos. Deus olha para você como Ele olha para Abraão. Deus não se prende ao tempo. Tem gente que pensa que Deus, Ele vê o físico e agora Ele vê o espiritual. É um só reino de Deus. Isso é maravilhoso. Claramente se vê isso na parábola de Jesus do rico e do Lázaro. Quando ele diz assim, olha, então deixe-me ir anunciar aqueles que não creram. Ele falou, não, eles têm os profetas, que escute os profetas. O morto não vai vir para dizer para você assim, olha, creia no que está sendo pregado, porque eu morri e isso é verdade. Não vai acontecer isso. Você tem o ano aceitável do Senhor. A revelação última, final e definitiva é a palavra de Deus. Aqueles que creem na palavra, creem na pregação do Senhor. E aqueles que estão lá, que morreram em Cristo, aguardam o dia da vingança do nosso Deus. E a resposta de Deus para eles é que é fantástica. Deus diz assim, não acontecerá até que seja somado o número de todos os eleitos. Então, Cristo não morreu por todos os homens. A salvação não é uma possibilidade. Então Cristo morreu por todos, se eu não quiser, eu vou para o inferno, mas Ele morreu por mim. Então a sua morte, ela é insuficiente, porque Ele morreu por mim, mas não conseguiu, porque dependia de mim. Quando Ele diz que Ele não vos conhece, sabe aquela passagem que as pessoas chegarão para Ele, mas Senhor, nós fizemos isso em Teu nome, expulsamos demônios, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Essa expressão conhecer é o mesmo que eleger. Não é conhecer, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que você faz. Então quem não vai para o céu, porque Cristo não morreu por ele. Porque efetivamente, por quem Cristo morreu, ele será salvo. E será somado, é por isso que ele ainda não voltou. Esse é o conforto que nós temos. Este é o conforto e a segurança que nós temos. Ora, e estes anjos, eles seguram a destruição, até que a igreja seja selada. Qual a importância deste selo de Deus em nós? Poderia apontar aqui várias razões. Primeiro, eu poderia apontar a questão de proteção. Todo aquele que é selado, ele não pode ser violado. Se o selo de Deus está em você, você é protegido. A igreja, ela não será livrada na tribulação. Aliás, ela será livrada na tribulação e não da tribulação. Então, essa sensação de destruição, esse sofrimento, esta perseguição, este mal que assola o mundo, a igreja enfrenta. O que nós enfrentamos hoje não se compara ao que a igreja enfrentou há muito tempo atrás. E que vem ciclicamente se repetindo. Como no período do nazismo, por exemplo. Ou como no período da Idade Média. Então, a perseguição, a palavra grande tribulação, os dispensacionalistas, eles criam uma dispensação, mas na linguagem bíblica, não é um momento específico. Grande tribulação é um período de tribulação. Então, a igreja, ela não é livrada exatamente da tribulação. Ela enfrenta a tribulação. Só que no momento, no clímax do período, no momento da destruição, em que todos já forem selados, a igreja é acolhida no arrebatamento e os homens serão punidos por seus pecados. Então este selo é o que diferencia, ele é uma marca de propriedade. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que na linguagem em que ele é desenvolvido, quando existia o domínio de Roma, era uma linguagem comum selar os seus escravos. Um símbolo, uma insígnia era colocada como sinal de propriedade. Então o escravo ele tinha uma marca. E qual é a marca que nos sela, que nos evidencia como eleitos de Deus? O Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é um eleito de Deus. Ah, pastor, dá para saber? Claro que não. Eu consigo ver os frutos. Eu não vejo a seiva da árvore, mas eu vejo os frutos que produz. É óbvio que mau testemunho, vida de pecado, pessoa que você percebe que
que o seu comportamento não condiz com a palavra, é um sinal de que ele não é um eleito. Porque não é possível que um eleito não ame a Deus, não ame a palavra de Deus, não tenha vida de oração. O que isso significa? Que aqueles que são chamados, eles são preservados. Então nós vamos enfrentar, nós vamos passar por dificuldades, mas no clímax, no momento final, aí sim a igreja será arrebatada. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, uma linguagem que o apóstolo Paulo usa, que eu acho que indica claramente sobre a questão do selo. Ele diz assim: nele, em Cristo Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o que? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então a presença do Espírito Santo em nós é a garantia da promessa até a redenção. Há muitos, a redenção, fazer a redenção, o ato de redimir é o ato de comprar. Há muitos irmãos que ainda estão escravizados pelo pecado e que serão comprados por conta do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. É isso que a Bíblia diz. Não sois de vós mesmos, você não pertence a você mesmo. Por quê? Porque fostes comprados por um alto e bom preço, a saber, o sangue de Cristo. Portanto, glorificai a Deus, pois, em vossos corpos. Ora, eu não pertenço a mim, eu não faço o que eu quero, antes eu me sujeito e me santifico para glorificar aquele que me comprou. Consegue perceber a diferença? Então, há muitos que ainda passarão pela redenção daqueles que pertencem a Deus, cujo objetivo final para louvor da sua glória. O selo também é para nós um sinal de genuinidade. Então, genuinidade. Se você tem o selo, você mostra que realmente você pertence a Deus. Vou usar uma comparação aqui, eu acho que ela é pobre, mas dá para a gente entender mais ou menos. O selo do Inmetro. Quando é que uma mercadoria recebe o selo do Inmetro? Basta o dono da empresa ir lá no Instituto de Metrologia e falar assim: ó, coloca o selo de vocês aí, eles vão colocar? Claro que não. Existe um processo. Eles vão na empresa, eles vão exigir que a empresa se adapte às normas vigentes, ISO 9001, ISO 24000, depende do segmento. Eles vão ver se os funcionários usam equipamentos de proteção individual. Eles vão ver as questões financeiras, administrativas, o RH da empresa, se há correta gestão trabalhista, se as pessoas estão protegidas por lei, se aquele produto de fato tem aquela matéria-prima como ele diz ter, a procedência, tudo isso. Se for aprovado, se for genuíno, for mostrado a sua genuinidade, aí ele ganha um selo de Inmetro. Então, quando você compra um produto que tem um selo, você entende que ele passou por um processo. A igreja tem um selo de Deus e ela passa por este processo. As adversidades, as tribulações, as lutas, elas vêm para nos purificar. As tribulações, ela tem este poder de purificar a igreja. A igreja, quando não enfrenta a adversidade, ela se acomoda. Sabia disso? Se você tiver uma vida confortável, você começa a se acomodar. Então, as adversidades da vida, ela tem este poder de nos purificar para nos aproximarmos mais de Deus. Diante da realidade mostrada no capítulo 7, eu posso ter algumas revelações aqui. Por exemplo, somos advertidos sobre tempos difíceis, e nós estamos enfrentando tempos difíceis. Não pensem os irmãos que o problema que o Brasil enfrenta é apenas o Brasil, e que o problema do Brasil é apenas a questão de administração pública, corrupção. Não é exatamente este problema, isso é uma consequência da causa que é o pecado presente no mundo. Então, por causa do pecado, a sociedade é corrupta. É claro que nós temos que orar a Deus e batalhar por tempos de refrigério. Muitos irmãos foram às ruas protestar democraticamente, no exercício da sua cidadania, isso é correto. Mas
não pensemos nós que vamos ter uma vida perfeita aqui. Pode mudar o presidente, pode mudar todos os senadores e deputados, o mundo sempre enfrentará dificuldades, porque o nosso descanso não é aqui. E a igreja não pode esperar conforto neste mundo. Nós temos que orar por refrigério. Que Deus dê refrigério para nós, que Deus nos dê liberdade de culto, que Deus nos livre da perseguição física, moral, ideológica. Tem muita gente que pensa que a igreja brasileira não sofre perseguição. Antes fosse física, o problema é que é uma perseguição ideológica. Nunca vi tanta gente desinteligente no meio da igreja evangélica. O povo não consegue entender bulufas, um misticismo só. Tem crente que é pior que macumbeiro. Tem gente que só anda atrás de revelação, de coisa sobrenatural, não tem cérebro, não é possível isso. As escrituras estão aqui, claras, límpidas, abertas a nós, só que ele exige de nós comportamento, postura, mudança. E o que nós fazemos? Nós queremos as bênçãos, não queremos mudança. É como eu disse na questão da contribuição, a gente não contribui, mas quando a gente quer as bênçãos de Deus, a gente diz que Deus ajuda. Senhor, preserva meu emprego, Senhor, me dá condições de pagar as coisas, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá roupa, Deus me dá condições de viajar, mas a gente não tem disposição de coração, irmãos. E eu não sei aonde entrou isso na mente de muita gente que pensa que Deus faz esse tipo de barganha. Igrejas que falam assim, se você fizer a campanha do não sei o que, aí você vai receber 10 vezes mais, ou você vai fazer isso. Irmãos, isso não existe. Tipo de igreja não é balcão de oferta, pastor não é vendedor, ninguém tem autoridade e autonomia para isso. A verdade nua e crua, desculpa a expressão da palavra, é essa. Nós vamos enfrentar adversidades, a não ser que Deus dê refrigério para nós. Nós vamos ficar doentes, nós vamos sentir dor, nós vamos passar privações financeiras. E não adianta falar assim, não, mas eu determino que as portas se abram, eu determino que essa doença suma, eu determino que fulano de tal. Não adianta, porque o que nós temos que passar, nós temos que orar. Deus, me ensina na tribulação, me revela o que o Senhor quer que eu aprenda, e se sujeitar e mudar, orar. Uma coisa mais maravilhosa, que oportunidade. Às vezes nós dobramos os nossos joelhos e só pedimos, nós não intercedemos. Nós temos dificuldade para nos relacionarmos humanamente. Nós criamos muros ao invés de pontes. Vocês já perceberam isso? Nós falamos do reino, nós falamos do céu, nós falamos de glória, nós falamos de eleição, nós falamos de redenção, nós falamos da graça de Deus, graça imerecida. Aí a gente sente raiva do irmão, fala mal do irmão, olha torto para o irmão, tudo, e entra ano e sai ano, e a gente continua fazendo a mesma coisa. Parece que não tem cérebro, porque ouve a palavra, é instruído na palavra, mas aí diz assim, mas a minha personalidade. Irmãos, ou a gente se sujeita à soberania de Deus, ou se sujeita ao juízo de Deus. É por isso que o salmista diz assim, os cavalos, eles precisam, os jumentos, eles precisam de freios na boca. Quisera o povo não precisasse, mas às vezes Deus precisa pôr freio em nós. Ou você pensa que você é melhor do que o Lula, do que a Dilma? Tem gente que diz assim, aos corruptos, eu não faria aquilo, não faria o quê? Tem gente que não é fiel com R$500, se ele tiver acesso à fortuna da Petrobras, meu Deus, nunca ele apareceria na igreja de Campinas. Às vezes a gente não tem noção do que é, mas quando a gente tem aí, ganha 10, 15, 20, 30 mil, ou a gente tem um carro de 40 mil, já sobe na cabeça, como diz o jovem. Imagina você com um patrimônio de milhões de reais. Você faz assim, e vai para a Europa, e vai para a América do Norte, vai lá em Miami, e compra o que quer, e faz o que quer. Você ostenta riquezas. Você acha que essa pessoa está preocupada com um aposentado, com uma pessoa de idade, que está na fila, que está lá no Marigate, que está aqui na PUC, ou que está num hospital público, precisando de um transplante, ou precisando de uma cirurgia, e está sofrendo dor, e não tem dinheiro para o tratamento, que não tem o arroz na panela? Você acha que essa pessoa está preocupada com isso? O coração humano, ele não se preocupa com o seu semelhante.
A prova disso é que às vezes nós estamos numa comunidade pequena e nós não nos preocupamos. Quantas vezes essa semana você orou por alguém da igreja? A quem da igreja você ligou para falar assim: irmão, percebi que você não tem ido no culto, estou preocupado com você? A quem você ajudou? Eu sei que alguém está desempregado, eu poderia ter comprado uma mistura e levado na casa do irmão, mas você não fez isso. Foi no shopping, foi no cinema, passeou, mas não ajudou, meu irmão. Porque não são prioridades, irmãos. Porque nós olhamos e dizemos assim: mas eu tenho tanto problema, é briga dentro de casa, é problema na minha vida, é problema no meu trabalho, mas a gente não tem como não dizer que não olha os problemas da igreja. Aí a gente tem tempo para apontar os defeitos, para apontar os erros. Isso aí é problema do nosso pecado. Então é uma questão de corrupção por causa do pecado que está na humanidade. O problema não é administrativo, ele é consequência da presença do pecado. Então, o que este selo garante em nós é esta proteção, mesmo diante de tempos difíceis. Versículo 4. Então, ouvi o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Alguns teólogos, estudiosos, intérpretes da palavra, eles dizem que esta expressão 144 mil pode fazer menção a todo o povo de Deus. Outros dizem que é especificamente 144 mil literais, 12 mil de cada tribo de Israel, os patriarcas lá das tribos, que serão salvos durante o período da grande tribulação, porque as promessas de Deus, eles separam Israel e a igreja. Então são dispensacionalistas, dizem que a promessa de Deus vai se cumprir em Israel. Outros, como as testemunhas de Jeová, dizem que são somente estes que estarão no céu, os demais estarão na terra. Pela interpretação histórica, o que nós aprendemos é que é possível que isto represente sim o Israel, porque há promessas de Deus para Israel, mas que isto não representa necessariamente 144 mil pessoas, porque 12 patriarcas, 12 tribos, se você fizer 12 vezes 12 dá 144, e usar o mesmo número cúbico, 1000, dá 144 mil. Então o que a gente entende é que isto simboliza o Israel de Deus, ou seja, aqueles que são de Israel, mas que foram eleitos, que não são exatamente 144 mil. Por quê? Por que essa comparação? Porque depois ele vai falar sobre que ele olhou e viu uma grande multidão. Então é óbvio que Israel é uma nação, o número de eleitos lá será muito menor do que os demais, quando Cristo estende a salvação a todos os homens. Agora, nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 9, ele vai dizer assim, em defesa da teologia da eleição, olha o que ele diz: digo a verdade em Cristo, Romanos 9:1, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Por que razão? Ele diz assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Quem são seus irmãos? Ele é judeu. Ele diz, os da minha raça, o povo de Israel. Deles, aí ele vai falar sobre a questão veterotestamentária, o que Deus prometeu para Israel. Então deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, a aliança, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Pertence a eles. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo, porque Jesus era judeu, que é Deus acima de tudo. Olha o pensamento do apóstolo Paulo, que coisa perfeita. Bendito para sempre, amém. Aí, imagine os irmãos da igreja, fica então, Deus falhou? Ele tinha promessa para Israel, não deu certo e agora ele vai salvar os gentios? Era isso que os judeus estavam pensando. Ele responde assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel, diz o apóstolo Paulo. Nem por serem descendentes de Abraão, ou seja, linhagem, descendência física, serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada.
Noutras palavras, ou seja, dizendo de outra forma, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, porque Paulo não consegue ser pregador sem ser teólogo. Primeiro ele explica tudo com a visão do Antigo Testamento, depois ele parece que percebendo que alguns não vão entender, ele fala assim, resumindo, nem todos os filhos naturais são filhos de Deus. Aí ele continua, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. O que Paulo está dizendo assim, que as promessas de Deus para Israel, elas se cumprem, mas elas também passam por Cristo. Só há promessa para Israel através de Cristo. Então os que são salvos da descendência física, da linhagem dos israelitas, são também os eleitos. O que é possível ser compreendido nessa visão. Um grupo, uma multidão, muitos homens que são salvos, mas por causa do que Cristo fez. Versículo 9, versículo 10 de Apocalipse. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, agora é interessante, olha, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O ponto de vista de João agora é diferente, ele está no céu e ele olha para a terra. Ele não está mais na terra olhando para o céu. Ele vê de cima para baixo. E a visão que ele tem agora não é mais de 144 mil, não é representado num símbolo numérico. É uma visão de uma grande multidão. E esta grande multidão, ela vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uma multidão que ninguém poderia contar. Na linguagem vernacular, que é uma linguagem que se desenvolve numa cultura local, essa expressão aqui, nações, tribos, raças e línguas, significa localidade, etnia, culturas e idiomas. Está dizendo que haverá pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, de todos os idiomas, e estas pessoas são eleitas. Eles serão somados, e a visão dele agora é uma grande multidão, inumerável e universal. Não é a igreja do Edir Macedo, tá? É uma igreja universal. Aqui você pode bater no peito e dizer assim, eu sou universal, né? Nidmar. O Nidmar fez um debate com o curso teológico aqui com o neopentecostal, foi muito bom, irmãos, que bênção. A igreja universal. E este povo chamado, ele está onde? Diante do trono e do Cordeiro. Isso significa ou representa um lugar de honra. Este povo é honrado e é dado a eles vestes brancas, a sua dignidade externa, representando que isto que os levou a estar diante do trono não é algo meritocrático, não é algo que vem deles mesmos, mas é algo concedido. Cristo deu vestes brancas para eles. Por quê? Porque as vestes eram purificadas pelo seu próprio sangue. Isso aqui é a mensagem central do Evangelho. Cristo crucificado. Não há salvação se não for através de Cristo Jesus. Eu já ouvi crente dizendo assim, se eu não for salvo no arrebatamento, eu vou ficar para a grande tribulação e eu não vou aceitar a marca da besta. E aí vai cortar minha mão, vai cortar meu pé, mas mesmo assim, pastor, eu vou ser salvo. Não caia nesse engodo, não haverá salvação se não for através de Cristo. E se você não consegue arrepender-se dos seus pecados com a ação do Espírito Santo, quem disser sem Ele. Se a gente não consegue ser fiel sem tribulação, pior é você falar assim, se for no culto a gente vai cortar a sua cabeça. Aí que não vem mesmo. Aquele filme Deixados para Trás, que ensinou muito isso. Uma vez eu fui num fórum da turma de jovens e teve a pergunta sobre esse filme. E um jovem falou assim, eu já assisti esse filme, assisti todos eles. Eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou, depois que eu assisti eu deixei para trás. Por quê, irmãos? Porque é Cristo que vai dignificar a igreja. Aí estes que são eleitos, eles estão clamando em alta voz e segurando palmas.
Segurar palmas é um ato de reconhecimento à grandeza de Deus. E clamar em alta voz é a continuidade do culto. Você vai ver isso no Apocalipse inteiro, a doxologia de novo. Cultuando, você vai ver no versículo 11, no versículo 12, novamente a igreja cultuando a Deus. Versículo 13, versículo 14. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue de Cordeiro. Ao mesmo tempo em que o ancião faz a pergunta, sabendo que João não sabe responder, João diz: você sabe. E ele diz: pois bem, é isso, isso, isso. Então tem coisas que Deus tem que revelar para nós, irmãos. A gente não vai conseguir mesmo entender. E aqui está fácil, porque o próprio Senhor traz a revelação, né? Mostrando que a igreja vai enfrentar um período de grande tribulação, período de adversidade, de grande apostasia. Nós vamos enfrentar isso. Se não for a nossa geração, talvez a geração mais adiante. Pode ser que Deus envie um grande avivamento na nossa época, as pessoas se voltem para a palavra de Deus, retornem às Escrituras, Deus opere milagres, porque os avivamentos eles vêm em foco. A nossa igreja, embora com muitas controvérsias, ela teve um período de grande avivamento. E há ainda. Os irmãos pensam que todas as igrejas estão fazendo coisa errada. Tem muita igreja que está pregando heresia, mas tem muita igreja séria, muito pastor comprometido com a palavra de Deus, que está resistindo à tentação. Porque parece que o que rege a questão organizacional, nós estávamos estudando hoje de manhã, sobre a questão de métodos de crescimento de igreja, é a mesma metodologia empresarial. A metodologia de empresas é o fim lucrativo. Nenhuma empresa pensa em crescer a não ser para ganhar dinheiro. Qualquer empresa que abre muitas filiais que não geram lucro, ela vai fechar, porque ela vai ter aumentado o seu custo capital. Então ela vai ter que bancar um monte de filial, um monte de funcionário, a não ser que ela enxugue os custos e tenha mais lucro. Então, às vezes as igrejas desenvolvem métodos para atrair as pessoas. E me parece que a preocupação não é que essas pessoas realmente conheçam o Evangelho, mas que essas pessoas passem a contribuir para dar uma certa estabilidade financeira na igreja. Aí tudo que a igreja quer fazer, ela tem dinheiro, ela vai lá e faz. Eu já vivi momentos assim, não com pregação errada, mas com momento financeiro no auge. E a gente queria fazer as coisas lá na igreja e tinha caixa, é uma maravilha, irmãos. A melhor e a mais fácil administração é quando você tem dinheiro. O segredo do bom administrador é no pouco dinheiro, aí tem que ser bom. Por quê? Porque administrar com dinheiro, fazer as coisas com o dinheiro na mão, é fácil. E às vezes os métodos, eles são parecidos com métodos de empresa. Então é aquela questão assim, quanto mais pessoas eu tenho, aí mais estabilidade me dá. Aí eu posso ter um carro melhor, eu posso ter um salário melhor. Isso se torna uma tentação para aqueles que pregam. Por quê? Porque o que prega a verdade, ele é confrontado com o difícil crescimento. E o que não prega, ele cresce mais rápido. Aí ele aponta o dedo para o que prega a verdade e fala assim: tá vendo a sua igrejinha? Olha para a minha. Eu tenho 700 membros. Eu arrecado 150 mil. Você arrecada 5 mil. E às vezes parece que não é o evangelho que você está pregando. Os neopentecostais falam assim: que vida é essa? Eu prego um Deus de prosperidade, não vou ficar nessa miséria. Eu vi uma charge na internet, o pessoal saindo da igreja só com as roupas íntimas. E aí saiu, olhava para o outro e falou assim: esse foi o melhor sermão sobre dízimo que eu já ouvi. O pastor tirou até a roupa dele. É esse método que está aí na mente das pessoas. Mas não é esta a vontade de Deus. Então, Deus vai livrar a sua igreja, mas ela enfrenta ainda esse momento de tribulação como espécie de purificação. Lendo 1 Pedro, do 1 ao 7, ele diz assim: olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia e na Capadócia, na província da Ásia e na Bitinia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Os irmãos percebem que a igreja do primeiro século não tinha dificuldade
dificuldade com teologia, né? Eles usavam os termos e eles entendiam claramente. Então nós temos que criar familiaridade com os termos bíblicos, irmãos. Nós temos que nos acostumar a aprender isso e gravar na nossa mente e no nosso coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para o quê? Para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês que, mediante a fé, somente pela fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia, no último tempo. Olha só, então nós somos preservados pela fé, mas nós vamos enfrentar essa tribulação. Por quê? E para que assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Ou seja, quem serve a Deus por bens, ele vai deixar a igreja, não vai demorar muito. Aí quando você vê alguém abandonando a igreja, arrumando desculpa para não ir mais, ele não está aguentando os tempos difíceis. Tempo difícil financeiro, ideológico, pela imoralidade, tempo difícil pelas tentações, pelas lutas, pelas adversidades, mas o crente fiel, ele permanece. Tem uma onda de crente que fica de igreja em igreja. Esse tipo de crente aqui não está nos padrões bíblicos. Ele tem que ficar, permanecer aonde prega a palavra de Deus, para que o seu fim resulte em quem? Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 15: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Por que esta expressão, pastor? Porque no Antigo Testamento o tabernáculo, que era lá um pontinho no meio do arraial de Israel, representava a presença de Deus entre o seu povo, mesmo que temporário, mesmo que tipológico, com Moisés sendo o seu mediador e com a presença de um sacerdote, eles representavam a presença de Deus. Então, a presença de Deus era tipificada no tabernáculo, como depois foi o templo de Salomão. Então a construção do templo de Salomão lá de Macedo em nada significa biblicamente. Isso é uma afronta à graça de Deus, é um erro teológico, é uma jogada religiosa para atrair muita gente por causa da sua riqueza. Mas quando nós lemos, por exemplo, João 1,14, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Essa palavra viveu entre nós, tornou-se carne, significa tabernacular. Ou seja, o tabernáculo lá no Antigo Testamento, ele apontava para a revelação de Cristo. Então Cristo, ele tabernaculou entre nós, o próprio Deus se fez carne e viveu entre nós. É por isso que ele é chamado do quê? De Emanuel, que significa Deus conosco. Lembra Mateus capítulo 1, versículo 23, é o Deus conosco. Então, quando ele voltar e levar a sua igreja, esta questão do santuário, que vai se estender e o seu trono será sobre eles o seu tabernáculo, quer dizer que ele estará efetivo e eternamente conosco. Então o próprio Deus estará lá. Nós estaremos com ele. Ele vai tabernacular eternamente com a igreja. Concluindo, versículo 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Está passando dificuldade? Ah, pastor, como é difícil. Todo mês, comida, roupa, aluguel. Na eternidade, no céu, nunca mais. Não haverá fome, não haverá sede. Isso representa a ausência completa de sofrimento. Nós não vamos sofrer, nunca mais. Não cairá sobre eles o sol, não haverá sofrimento nenhum, nem calor abrasador. Nem calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Graças a Deus, mas tem que ouvir o pastor Luiz. O próprio Senhor estará lá, alimentando o seu povo, sem agora o intermédio de um dispenseiro, de um apregoador, de um arauto que anuncia a voz do rei. O próprio Senhor será o seu pastor, e Ele guiará as fontes de água viva do próprio Deus, e Ele mesmo. Essa é a expressão mais paterna que existe na Bíblia. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Quem tem filho sabe o que isso significa. Quando você vê o seu filho chorando e você pega nos braços e consola o seu filho. Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Todo o sofrimento que você enfrenta aqui, Deus vai te consolar eternamente. Maravilhoso isso. Então, vale a pena ser fiel. O meu apelo é sempre esse. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Nós vamos encontrar momentos difíceis. Olhem para a igreja. Quantos irmãos não estão aqui hoje? Pensam vocês que todos eles têm razões maiores para não estar aqui? Poderiam muitos, não todos, mas muitos poderiam se esforçar para estar. Não foi prioridade estar aqui, irmãos. E será assim daqui em diante. E se nós não vigiarmos, também será assim. E se pastor não vigiar, também abandona. Tem pastor que abandona ministério por trabalho, por dinheiro, para ganhar melhor. Tem muito crente que também deixa de fazer muita coisa para Deus por causa da adversidade. Mas pensa que pastor é melhor, é mais forte. Se às vezes é difícil para você ser fiel, sendo membro, só participando, imagina se tomar a frente. Você pensa que não dói o coração da gente quando você ouve que você pensa que alguém te ama e ele está falando mal de você? E você tem que amar, você tem que pastorear, você tem que cuidar. Eu não vivo uma utopia, irmãos, eu sei das dificuldades. Eu sei que nós somos humanos. Eu sei que nem tudo que eu faço agrada. Eu sei que eu não sou correto em tudo, não acerto em tudo. Eu tenho preocupações, eu me preocupo com a minha esposa, com a minha filha. Ontem o Fábio falou assim, pastor, o senhor fica preocupado com medo de não entrar de dinheiro e passar dificuldade? Claro! Não sou super-homem. E é cabível o que ele pensa. Ele falou assim, eu trabalho numa empresa, eu tenho participação de lucro, vou ser aposentado um dia. Igreja não existe isso, irmãos. Eu posso pastorear 20 anos aqui, ser muito bom pastor, fazer tudo certo, chegar a 1000 membros. Se eu pecar, dependendo do nível do meu pecado, cai fora o pastor e a família. 20 anos, não interessa, ele errou. É inaceitável um pastor que peca e continua, ou não é assim? Quem que quer um pastor? Deus me livre disso. Então, não existe, né? São desafios. São desafios que nós enfrentamos, cada um na sua dimensão. Às vezes, eu estou estudando a Bíblia e a gente escuta. O que mais me quebra é quando alguém fala assim, ô pastor, eu vou na sua casa 10 horas, o senhor está acordado? Claro, irmãos, eu acordo 6h30. Quando eu entrei no ministério pastoral, eu enfrentei algumas dificuldades. Eu fui consagrado a pastor aqui em Campinas, mas em Indaiatuba já há 2 anos eu já trabalhava com o ministério pastoral, já recebi o título, embora não consagrado, porque o pastor Eliseu me deu o conselho, me deu essa liberdade para que eu amadurecesse. Às vezes eu ia fazer visita, e no domingo à noite eu pregava e contava das coisas que eu via na visita, né? E o pastor chegou para mim e falou assim, mas não faça isso. Os problemas que você vê lá na casa dos irmãos ficam lá. Só eles têm o direito de falar dos nossos problemas. Demorou para eu entender isso. Que a igreja tinha essa ideia de que o pastor podia virar peteca na mão dos irmãos, mas não podia petecar ninguém. Ixi, quantas vezes? Já ouvi tantas expressões. Mas irmãos, igreja é assim. Lidar com gente é assim. Então às vezes você fica na igreja e fala assim, eu queria tanto me envolver, mas a igreja tem problema, porque é assim mesmo, irmãos, nós estamos em fase de santificação, em um processo. Você também tem problema, para analisar. Veja o que você faz. Você acha que tudo que você faz coopera para o crescimento da igreja? Me aponte o quê? O que é prioridade com relação à igreja na sua vida? Nas suas finanças, o que você prioriza para ajudar a igreja no seu tempo, nas suas orações? Não, pastor, eu tenho prioridade. O culto de oração é prioridade, o culto de ensino é prioridade, a escola dominical é prioridade, visita é prioridade. Que isso, irmão? Sejamos realistas, nós vivemos a nossa vida só e ponto final. E de vez em quando a gente reclama de alguma coisa aí para sair um pouco do ócio. Mas assim, vida mesmo, de oração, vida com Deus, quando alguém conhece a dimensão da espiritualidade cristã, você vive experiências novas. Se não, é só nostalgia de terceiros.
E a gente fica assim, não, porque há 20 anos atrás eu conheci um pastor que ele orava e a pessoa era curada. Mas e daí? E eu? Eu vejo pastores postando às vezes, na época do Jonathan Ferreira, Abel foi Abel, pastor Milton foi pastor Milton, eu sou eu, tenho o meu tempo, a minha vida. A Bíblia diz assim, Davi serviu a Deus no seu tempo. Cada um é chamado. Deus não vai me cobrar assim pelo que fez o pastor Milton, vai cobrar ele. Vai cobrar a mim pelo que eu faço. E assim é com cada um de vocês. Então nós somos chamados a isso. A igreja, estou encerrando a segunda sessão, para nós levarmos este comprometimento maior. Isso não é uma bronca, irmãos, é um despertamento. Nós precisamos disso. Nós estamos vivendo um tempo em que vai aumentar essa cegueira espiritual, essa preguiça em compreender as Escrituras. As pessoas vão se prender demais às redes sociais. Facebook é uma bênção, mas não pode nos amarrar. Televisão é bom, mas não é para ficar assistindo o dia inteiro. Não, tem gente que gosta demais de alguma coisa, de um determinado programa. Por exemplo, eu gosto de futebol, mas se o futebol comprometer o clube, não pode. Eu admiro aí os torcedores do Corinthians que vêm no ensaio. São Paulo nem vou falar, porque São Paulo está ruim, então é fácil vir no ensaio mesmo. Mas ser corintiano e deixar o jogo para vir no ensaio é crente mesmo. Irmãos, nós temos que ter disciplina na nossa vida, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Então é como nós conduzimos. Às vezes nós estamos no momento de um crescimento do movimento neocalvinista. Então tem muito crente, né, até os calvinistas, tem muita gente que sabe disso, que se diz calvinista, mas o testemunho de vida não é. Por exemplo, quem é calvinista mesmo é prioridade o culto. É incabível para alguém que vive para a glória de Deus uma adversidade e falar assim, não vou hoje. É por isso que na época de Calvino, quem não ia para a igreja no domingo era preso. Nossa, eu já entrei em cada batalha, é dos dois lados. É do lado crítico que não entende nada e do lado que entende tudo e não faz nada. E eu fico assim, mas meu Deus do céu, quando é que vai ter esse despertamento? Aí você vai vendo os remanescentes aflorando aqui, né? Aí você fala, olha, aquela pessoa passou por isso, mas está ali fiel e tem uma vida com Deus. E é assim que é a igreja. Não é todo mundo, não. Eu não espero que todos os irmãos, eu oro a Deus para isso, mas às vezes chega uma notícia, pastor, o senhor ficou sabendo fulano de tal, pecou, fez isso e tal. Isso me entristece, mas não me surpreende. Porque eu não posso encabrestar as pessoas. Eu não vou colocar policial, vigia do lado da vida dos irmãos. A minha obrigação, segundo as Escrituras, é dispensar a palavra de Deus. Eu fiz isso, tirei o jugo dos meus ombros e coloquei no seu. Se você errar, aí é você e Deus, eu estou livre. Agora, o que eu não posso é omitir a verdade em troca de benefício.